CBN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde em Arapiraca, 13 horas, 1 hora em ponto, anota aí. Boa tarde. Boa tarde, dia 29 de maio. Nossa, como tá passando rápido, né? Amanhã é o último dia útil de maio e hoje é o antepenúltimo, então dia 29, quinta-feira, né? Muito bem. Tempo e temperatura agora na nossa cidade, 28 graus, então uma temperatura bem gostosa hoje aqui na nossa cidade. Possibilidade de chuvas em 15%, umidade relativa do ar em 71%. E ventos a 14 km por hora. Então esse é o clima de Arapiraca agora para você que está querendo vir para cá, que está vindo para cá. Um grande abraço para você aí da SMTT, da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, você da SAMU, que está fazendo seu trabalho, que está de plantão. Que Deus faça com que o seu plantão seja muito bacana e que você volte para sua casa em paz. Você que está dando carona para a gente na van, a pé, no ônibus, onde quer que você esteja no centro da cidade, no seu carro, que bom, muito obrigado, é muito bom ter a sua companhia por aqui. Bom, gente, hoje eu recebo aqui a Luciana Pereira, ela é coordenadora aqui da Escola Alternativa, e também vou receber a Paula Pereira, ela também é coordenadora da Escola Alternativa. Vocês sabem que durante esse mês, né, na Escola Alternativa, e nós que somos pais, que somos alunos, pais de alunos da Escola Alternativa, ficamos sem a pessoa do seu Carmino, uma pessoa tão na dele, quieto ali no seu cantinho, mas a gente colheu ao longo do dia de hoje alguns depoimentos de funcionários, de professores, de coordenadores, de pessoas que a gente precisava ouvir para saber como era um pouco da história. E a gente colocou o tema de hoje dessa maneira, né? A Escola Alternativa é uma história de amor, porque você não consegue viver com alguém por mais de 60 anos se você não amar essa pessoa. É impossível isso acontecer. E a professora Toinha, junto com ele, tem esse olhar, né, por aquela escola desde o começo. A gente vai saber como tudo começou, né? A Luciana está aqui comigo. Quero mandar um abraço também para o Albertinho Careca, que está aqui comigo também, né, nos bastidores, acompanhando tudo. Seja sempre bem-vindo. Luciana, boa tarde, seja bem-vinda. Falar da Escola Alternativa desde o começo, eu não consegui pegar isso. Assim, eu lembro que a Escola Alternativa ficava ali em frente ao Banco do Brasil, na rua Fernandes Lima. É tudo que eu me lembro, mas eu não sei se antes daquele prédio já tinha um outro prédio antes ou tudo começou ali. Tudo começou ali, era a casa do Jorge Dall'Agência, né? Que era um grande agricultor aqui em Arapiraca, né? Acho que você não teve o prazer de conhecer também, porque já faz um certo tempo que ele partiu. E seu Jorge Dall'Agência era um homem, assim, era um agricultor, né? Ele construiu todo o seu patrimônio através da agricultura, né? E, assim, ele morava ali naquela casa, era uma das melhores casas de Arapiraca, ali no centro, em frente ao Banco do Brasil, né? E depois, com a partida do seu Jorge, aí a sua esposa, dona Veonice, não teve mais condições de continuar na casa, né? E foi daí que surgiu, né, a ideia da escola ser ali. E essa ideia da fundação da Escola Alternativa surgiu a partir do momento da aposentadoria da minha mãe, né, como professora, né? Ela tentou outros ofícios, como costureira, ela tentou fazer sutiã, mas a educação estava na sua veia, né, no seu sangue. Então, juntamente com ela, Cristina e Ruth, né, que eram suas sócias, decidiram construir, né, uma escola
para que fosse uma alternativa para os pais não precisarem levar seus filhos para Maceió para estudarem, fazer o terceiro ano, o segundo ano, ensino médio, porque até então, na escola, no Colégio São Francisco, que foi onde eu estudei, fiz o meu fundamental 2 e médio, só tinha até o segundo ano, não tinha terceiro. E terceiro ano só tinha o Quintela Cavalcante e o Bom Conselho. E meus pais, como eram professores dessas duas escolas, não queriam que a gente estudasse nas duas escolas. E então, eu e meu irmão, o Henrique, né, fomos obrigados a fazer eu fiz o terceiro ano médio em Maceió, juntamente com meu irmão. Ele foi fazer o segundo e o terceiro no Colégio Marista de Maceió, né? Mas aí surgiu escola alternativa, né? E eu participei da fundação. Eu já morava em Maceió, então tem toda aquela parte burocrática para abrir uma escola, né? Que tem que ter a aprovação do MEC, da Secretaria de Educação, né? Prefeitura, alvará de funcionamento. Tudo isso. Nessa parte de Maceió, eu resolvi essa parte burocrática muito com a Ruth, que ela já tinha sido secretária escolar por muitos anos. Então, eu sempre fiz essa ponte em Maceió, né? E a gente tinha que correr com essa autorização, porque a gente já tinha o terceiro ano médio. Então, quando os alunos terminassem, os alunos tinham que sair com histórico já, né? Com certificado de conclusão com a escola totalmente reconhecida. E nós conseguimos. Né? Nós conseguimos, tivemos apoios de alguns políticos na época, né? Para que a coisa andasse mais rápido, né? Porque, assim, em um ano você conseguir isso é muito difícil. Com certeza. Porque a burocracia é grande. Então, a gente conseguiu, né? E, assim, nós começamos com 90 alunos. Do 5º ano ao terceiro ano médio, né? Ali naquela casa, eu ainda lembro como era, né? Alguns professores vieram de escolas aqui mesmo de Arapiraca, que minha mãe, tanto Cristina e Ruth, já têm conhecimento, né? Aí começou ali, né? Foi crescendo. No primeiro ano, na sua fundação, nós tivemos uma aprovação de 90% no vestibular, na UFAL. Não tinha essas escolas, não tinha essas faculdades particulares, né? Então, isso fez com que a alternativa já fosse uma alternativa para que os pais não precisassem levar seus filhos para Maceió para cursar o ensino médio na capital. Com qualidade. Com qualidade. Nós escolhemos alguns depoimentos. Marcão, tá na sequência que eu te enviei? Eu acho que sim. Pronto, o primeiro é do Sid Clay, não é isso? Vamos começar pela portaria da escola. A gente pegou o depoimento aí do Sid Clay, que o Marcão vai colocar no ar agora. Vamos lá. Falar de seu Carmino é falar de pai. Muita gente fala que é um patrão, mas pra gente, particularmente, era um pai que a gente, nesses 17 anos, faz parte da família alternativa. Sinto uma imensa satisfação e prazer de falar que faz parte dessa família, que nos acolheu, a minha família, meus filhos. Então, nos tratava da melhor forma possível. Tanto nos ajudou materialmente, como principalmente com conselhos, broncos na hora que precisava, né? Porque ninguém é perfeito e a gente aqui estava para aprender, né? Numa escola a gente aprende e com o seu Carmino a gente aprendeu tudo de melhor para nossa vida. Então é um pai, é uma pessoa que a gente vem dar aquele choro, mas a gente segura porque realmente faz parte do nosso coração, da nossa vida eternamente. Obrigado, Sid Clay. Sid Clay é um ouvinte assíduo aqui do Saúde em Foco. Quero mandar um abraço também para o Cristiano Plácido, que está aqui. A Jane Cleide de Souza, que é professora, né? O Niraldo, que diz assim, lembro da escola lá perto do Zé Baixinho, na Fernandes Lima. Isso mesmo. A Jane Cleide diz assim, meus alunos vão chegar, depois eu assisto. Isso mesmo, fica gravado aqui. A Ivana Carla diz, a escola alternativa tem construído uma história linda, promovendo uma aprendizagem de destaque. Parabéns a todos que fazem parte dessa equipe. Quero também dar as boas-vindas aqui à Paula, que está aqui com a gente também, que também é coordenadora e filha de seu Carmino. Quero mandar um abraço também grande e apertado na professora Toninha, que com certeza está assistindo a gente aqui, né? Ou pode assistir depois. Inclusive,
Vocês conseguiram me emocionar quando disseram que a gente nós prestamos aquela pequena homenagem aqui e ela viu repetidas vezes. Eu falei a intenção. Gatinhos. Pois é. Mas eles estão aqui. Estão todos tudo que a gente pôde se lembrar do seu Carmino hoje indo à escola alternativa, que aquilo ali eu falei para a professora do ensino básico das criancinhas lá, esqueci o nome dela, a professora que é coordenadora da educação infantil. Sou eu e a Alessiane. Não, é a professora mesmo, a outra. E depois eu mostro o vídeo dela, tá aqui. Eu esqueci o nome dela, mas vou colocar no ar daqui a pouco. Tem um pouco do seu Carmino ali em cada lugar. Cada lugar. Né? À medida que a gente for falando, Marcão, você pode, se quiser, se não for alterar essa sequência aí, você pode colocar as imagens que a gente fez. Nós fomos lá na escola, colher depoimentos e tudo. Tem uma fala também da Aninha. A Aninha tá... a Ana Pereira, diretora financeira e filha também do seu Carmino. Vamos ouvir o que a Aninha tem a falar. Convidei, ela disse, Pepe, é melhor o gravado, viu? Melhor gravado, eu não tenho a coragem que a Luciana e a Paula têm, não. Eu vou ficar por aqui nos bastidores mesmo. Então gravou. Tive que gravar 3 vezes esse vídeo. Uma porque eu errei, né? Eu tava gravando, aí bateram na porta, eu terminei apertando o botão de parar de gravar e depois a gente teve que gravar esse vídeo 3 vezes, mas ficou bacana, não foi, Aninha? Vamos lá, vamos ouvir a Ana Pereira. Primeiramente, boa tarde aos ouvintes desse programa tão legal e tão importante aqui para os arapiraquenses. Falar de José Carmino Filho, meu pai, a gente precisaria de uns 10 programas desse para falar da vida toda dele. Porque meu pai já exerceu diversas profissões, era um apaixonado pela educação. E ele deixou esse legado para a gente. O sonho dele começou porque ele queria que as pessoas de Arapiraca não precisassem ir para Maceió para os filhos estudarem escola em Maceió. Ele quis que a Arapiraca tivesse uma escola com educação e educação de qualidade. E não só ele realizou esse sonho, como fez esse sonho crescer muito. Então eu só tenho que agradecer ao meu pai por tudo que ele me ensinou, pelo legado que ele deixa e agradecer a Deus pela vida dele, pelos 80 anos dele, por ter convivido com esse homem do bem, tão verdadeiro, tão justo, tão inteligente e um pai que foi incrível. Então só agradecer a Deus e a ele, que de onde estiver vai continuar olhando e querendo que a gente dê continuidade a esse trabalho, a essa educação de qualidade, como ele sempre falava. Obrigada. Paula, boa tarde. Eu colhi informações hoje pela manhã, quando eu estive na escola para fazer essas matérias, que seu pai, ele era contador, era contabilista, né? Contador, era advogado, né? Tiveram outros. E era formado em letras também. Letras. Eram 3 graduações. Isso. Né? Eu tive a curiosidade de ir no seu gabinete. O Marcão pode colocar essas fotos aí, Marcão, do gabinete do seu Carmino, enquanto eu falo com a Paula aqui. Gente, é impressionante o acervo. E até falei com a Aninha hoje de manhã. Vocês vão transformar isso aqui num acervo do seu Carmino, né? Isso na realidade já é, mas agora vai ficar eternizado. Porque a quantidade de livros, inclusive uma máquina de datilografia, fazia tempo que eu não vi, ainda tinha uma página em branco. Parece uma... Olha, essas são fotos, são imagens do gabinete do seu Carmino, a cadeira que ele gostava de sentar. Gente, a quantidade e a qualidade desse livro, não dá pra gente olhar e ver daqui todos. Tem mais do lado de cá. Não é? E tem muitas coisas ali. Tem uma máquina de datilografia, Paula, coisa que eu não via há muito tempo. E uma coisa emblemática que me chamou a atenção. Na máquina de datilografia tem uma página em branco. Como se diz, ali você vai ver a imagem da escola e você vai ver, Paula, que tem uma página em branco na máquina de datilografia, como quem diz assim: eu já escrevi a minha história. Agora é hora de alguém vir aqui sentar e escrever a sua. Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores. Sou tímida igual a minha irmã Aninha. Já fui convidada várias vezes pelo André e nunca tive a coragem. Mas hoje, com esse convite, na hora ele foi gravar comigo, né? Eu disse, não, eu vou para o programa. Então, assim,
essa folha em branco representa muito, porque ele sempre nos ensinou, né? Que a gente tem que sempre ter a nossa história. O meu pai foi uma pessoa... A gente, quando criança, o que é que ele diz? Ele nos ensinava. Ele sempre ensinou a gente honestidade, ser justo, mas, acima de tudo, sempre o nosso presente era livro. Olha a gatinha dele. Uma delas, né? A Pretinha, que estão sentindo a ausência dele, né? Ele todas as tardes comprava picolé de coco para essas duas gatinhas dele. E aí era o cantinho dele. Esses livros aí separados, a última vez que eu disse, pai, por que estão separando esses livros? Ele disse, isso aqui é para quando eu morrer, isso aqui é tudo da Luciana. Então, aí eu disse, eu não vou herdar livro. Ele disse, não, isso aqui é tudo da Luciana. Esse que estão separando é tudo da Luciana. Então eu dizia, eu não vou herdar nada. E essa máquina de datilografia é uma referência muito grande, porque o meu pai, quando éramos crianças, ele tinha um escritório de contabilidade. E era na garagem lá de casa. Então, durante o dia, era na Rua Estudante. Durante o dia, era escritório de contabilidade. E quando chegava à noite, era garagem. Então, todo dia era aquele manuseio. Bota birô em cima de birô, guarda tudo isso. E ele nos fez fazer curso de datilografia, porque a gente ajudava ele a datilografar as coisas dele do escritório de contabilidade. Então, a gente fez o curso e ele tinha essas máquinas e, assim, a gente cresceu. E quando isso... Ele mudou mais isso, né? Eu vou guardar essa máquina de datilografia. Essa máquina estava guardada. Eu digo, pai, deixa ela visível, porque os nossos alunos hoje não sabem o que é uma máquina de datilografia. É verdade. Então, ele deixou isso bem aí, assim, esse é o cantinho dele. E muitas vezes, à noite, como eu morava com ele, né? Muitas noites eu vinha buscá-lo, porque aí ele se via o mundo dele. Eu dizia, acho que a sua primeira casa é a escola alternativa. Então, tinha noites, André, que não vou mentir, já teve noites que ele dormiu na escola alternativa. Eu fazia, pai, então durma a noite toda, fique na sua sala. Eu vou ficar com as minhas gatinhas. Então, assim, o mundo dele, realmente, ele sempre foi um visionário. Quando era, aí uma telespectadora, né, falou da antiga escola, né, que começou na rua Fernando de Lima, em frente ao Banco do Brasil. Então, assim, foi alugado tudo e sempre que começou uma sociedade, e na época ele procurou terrenos. E quando ele comprou esse terreno aqui na rua Marechal Floriano Peixoto, eu lembro que todo mundo, até a gente fazia, pai, para onde é que o senhor vai para aquele local? Ele é muito longe, só tem curral de fumo. Ele disse, vocês estão enxergando o agora. Eu estou enxergando daqui a 10, 15, 20 anos que nós vamos levar a escola alternativa e ali ela vai ser destaque. E assim se cumpriu fielmente. É verdade. E tem um detalhe também. Eu tomei... gente, são muitos professores, são muitos auxiliares. Eu quero até pedir perdão a todos vocês que vão assistir esse programa aqui. Não tive condições de colher o depoimento de todos, né? Porque são muitas pessoas. Eu também fui no horário de aula, né? Eu não podia interromper a aula, não era justo que eu fizesse isso. Então, quando eu peguei um intervalo, pegava um, pegava outro. Olha que coisa interessante que o professor Alexei vai dizer pra gente aí. O professor Alexei é professor do 3º ano. E foi aluno desde 2006, salvo engano. 2006, gente. É uma história. São 19 anos que o professor Alexei está na escola alternativa e é amado pelos seus alunos. Que eu diga a minha filha que é sua aluna também. Não valeu um ponto não isso aí, viu? Não considere ponto, né? Vamos ouvir o professor. Falar do Carmino, meu patrão Cabral, sempre que desde 2006 que eu estou aqui na escola alternativa e sempre em contato, ele é professor de língua portuguesa também, né? A minha disciplina. Então, de vez em quando a gente ficava conversando sobre alguns verbos utilizados antigamente, uma cobrança maior que tem nas escolas. E de vez em quando a gente ficava falando, né? Ele conversava, e aí, como são as aulas hoje, como é que os alunos estão e tal. Havia uma preocupação em relação a isso. E de vez em quando ele entrava nas aulas e fazia uma sabatina com os alunos. Os alunos ficavam temerosos, respeitavam, claro. E depois ele conversava muito sobre isso. Carmino, na função de patrão, sempre foi muito bom em relação a ajudar os profissionais, né? Das vezes que eu falei com ele, que eu precisei de algo,
em relação à conversa, ou ele me chamava atenção em algumas situações, ou questão financeira. Era até engraçado, porque ele dizia assim, ó, não tem não. Em 5 minutos ele dizia quanto é, e mais tarde quem resolve. E das vezes que eu falei com ele, sempre foi dessa forma, muito gente boa, cabra logo. Obrigado, professor Alexei. Alessiane Bezerra diz que lindo. A dona Maria José diz assim, chega parte o coração de ver esse lugar sem o seu Carmino aí. A Cirleide Maria diz, é um legado lindo dele, parabéns a todos vocês. E a Cirleide volta a dizer assim, me dói muito ver as gatinhas dele na porta dele o tempo todo. Paula e Luciana. E aí, para nós que somos só pais de alunos, ou que são alunos, né? Pode até não ter esse sentimento todo, embora quando a gente conversa com os alunos, tem um depoimento depois de um aluno, quase perto do final a gente vai falar, porque seu Carmino deixou as suas digitais ali, né? Tem mais do que isso. Eu estou falando digitais porque é a maneira que eu tenho mais é onde meu português alcança, viu, Albertinho? Ele deixou as suas digitais ali, cada lugar ali, né? Ele conseguiu ver a reforma da escola, a reforma da educação básica, a reforma do campo, que tá lindo. Eu fiz foto do campo. Todo gramadinho é sintético, não. É tão perfeito que parece sintético. A gente consegue bater uma pelada ali ainda, né? Nós com esses buchos assim de lama que a gente tem, dá pra dar umas carreiras ali. Mas o gramado tá perfeito. Quando eu cheguei que eu fui fazer foto, o Cid Clay disse, ei, tira a foto do gramado. Aí eu fui lá no gramado. Quando eu tirei a foto, eu vou ter o Cid Clay sintético. Eu disse, não, que sintético. É sintético não, rapaz. É grama mesmo. Então, para nós que somos pais de alunos, não conseguimos dimensionar. Porque vocês são funcionárias, vocês são proprietárias e, sobretudo, vocês são filhas. E tem uma... Toda vez que vocês entram ali, que vocês têm que estar ali todo dia, de segunda a sexta, no mínimo, viu, gente? Tem muito do seu Carmino, né, ali? E assim, eu acredito muito, assim, que cada um de nós, a gente tem uma missão aqui na Terra, né? E desde o início, a missão do meu pai não foi uma missão fácil, né? Ele é um cearense, né? Aquela sua cabecinha chata, né? Grande, de uma inteligência, assim, inenarrável, né? Meu pai saiu do Juazeiro junto com a família para tentar a vida aqui em Arapiraca, né? Minha avó foi mãe de 19 filhos, né? Ele foi pai dos irmãos, né? Pai dos sobrinhos, pai dos pais e nosso pai, né? O meu avô era um agricultor sem estudo nenhum. Então, o que ele dizia para os filhos? A sua caneta é inchada. Mas o meu pai foi de encontro, né? Ele acreditava que ele não nasceu para traçar sua vida através de uma enxada. Então, ele precisou fugir, né? Com a ajuda da minha avó, para poder estudar, né? E meu pai foi se alfabetizar com 14 anos, né? E com 18 anos ele conheceu o amor da sua vida, que é minha mãe, né? E começaram a namorar, né? Ela com 15, ele com 18. E depois a família decidiu voltar para o Ceará porque não estava dando, né? A família estava passando necessidades e meu pai tinha que seguir também para ajudar, né? Foi quando ele passou 7 anos lá no Juazeiro. E lá ele fez o curso de contador, né? Mas antes dessas profissões, o meu pai, ele não tinha vergonha de dizer o que ele já foi, né? Ele era muito humilde, ele dizia que já tinha sido garçom, ele já tinha sido enrolador de fumo, ele já tinha sido vendedor de lojas de tecido, né? Então ele foi uma pessoa que não tinha vergonha, sempre foi humilde, né? O vício dele era o quê? Trabalhar. Então, quando ele veio de lá para cá, já com o seu curso de contabilidade, né? Ele ainda não tinha um emprego. Foi quando eles voltou, né?
A minha mãe, quando recebeu a notícia que ele tinha voltado, ela desmaiou, foi internada, né? De tanta alegria. E assim, durante todo esse tempo de namoro que eles tiveram, quase 8 anos, foram através de cartas, lindas cartas. Que às vezes eu li escondido as cartas que eles escreviam um para o outro, né? Uhum. E quando ele veio para cá, aí a minha mãe, ele disse, e agora? A gente vai casar. Estou organizando a casa. Mas perto de casar ele perdeu o emprego. Aí ela disse, vamos casar com o meu emprego. E a gente vai conseguir. E aí foi, né? Aí depois ele foi sendo... Como ele sempre foi uma pessoa muito inteligente, ele sempre teve uma facilidade muito grande na língua portuguesa. Ele conseguiu logo um emprego de professor de português, né? Depois ele foi fazer o curso de letras, né? E ele ensinava no Colégio Bom Conselho, foi concursado pelo Estado no Quintela Cavalcante, né? E ele sempre foi um grande leitor. Ele lê todos os títulos possíveis. E às vezes a gente pegava ele lendo 3, 4, 5 livros de uma vez só. E eu dizia, pai, como é que o senhor não consegue misturar as histórias, né? Ele disse, não, dá pra gente ler. Ele era viciado naquele almanaque da Abril. Sim, eu lembro disso. Né? Aí Abril faliu, né? Uhum. Aí não temos mais o almanaque. Aí foi uma tristeza tão grande para ele, porque assim, ele tinha aquela memória, aquela cachola de cearense. Era tão grande que ele gravava a população, ele gravava o território, ele gravava todas as características dos países, continentes, né? Os lugares. Meu pai nunca foi um pai de gostar de viajar. Mas quando meu irmão viajava para os países que ele conheceu, né? Às vezes a serviço, né? A trabalho, meu irmão é médico, ele é oncologista. Ele dizia, olha meu filho, você vai em tal lugar que é importante você conhecer, né? Uhum. Ele viajava através dos livros. Uhum. Né? E ele passou esse legado pra gente enquanto a gente era criança. O que era que ele dava pra gente de aniversário? Livros. A gente tem a coleção da Delta Universal, a gente tem a coleção de Graciliano Ramos, de Jorge Amado, né? Que ele comprou pagando a prestação, né? Mas era isso que ele deixava pra gente, que a gente tinha que ler, que a gente tinha que estudar. E assim, ele sempre foi um pai amoroso, foi. Mas também era um pai que sabia cobrar. Exigente. Exigente, só precisava o olhar dele pra gente entender. É a educação que a gente teve antes, né, Paula? Inclusive, e o Albertinho estava conversando comigo, a gente estava conversando no velório e eu perguntando, né, que ele tem um cachorro. E a gente dizendo, André, o Albertinho dizendo pra mim que aquele cachorro sentia o cheiro dele longe, quando ele ia chegando Melhor na amigo. esquina, ele vinha e já ficava, o Albertinho dizendo, André, ele ficava rodando, e aí quando ele chegava em casa, quando ele entrava em casa, o cachorro não largava o pé dele, e dormia no pé da cama dele, né? Inclusive uma vez me mordeu, porque eu fui botar o termômetro no meu pai. O cachorro Como é o dele. nome do cachorro? Tó. O cachorro dele é Tó. Na verdade, esse cachorro era meu, do meu filho, Pedro. E o dele é a Suzy. Sendo que o cachorro, desde que conheceu o Painho, se apaixonou pelo meu pai. Antes não morava com o Painho, e o Painho chegava na esquina de lá de casa com o carro, o cachorro já sabia que era o Painho. Aí passei só 4 anos sem morar com ele, retornei, voltando a morar com eles em 2019. E quando eu voltei, o cachorro me deixou de lado, eu e meu filho, e acompanhou o meu pai. Então o Tó, eu até brincava. Painho, o que é esse Tó pra você? Ele disse, é o melhor amigo que eu tenho. E era fiel. Ele reconhecia que o Painho estava onde hoje é a academia X7, ele já começava a latir. E era um latir diferente do latir das pessoas que passavam pela porta. Pastorinha. Viu? Então, assim, era um latido diferente. Quando ele chegava, o meu pai entrava ao banheiro para tomar banho, ele entrava e ficava ao lado do boxe. E era a noite toda. O resto, jantava com meu pai do lado. E assim,
quando o pai adoeceu agora, nesses últimos dias, eu precisei tirar o Tó de casa porque o Tó estava muito desajustado. Sentindo, era chorando, enfim. Eu liguei pro veterinário dele, o Gustavo, Paulo, traga ele para cá. Então ele passou mais de quase 12 dias fora de casa. E quando ele chegou segunda-feira, não teve quem não chorasse com a cena. Porque ele não chegou procurando meu pai. Ele chegou chorando. Ele é da raça maltês e o rabinho dele é para cima. E até hoje, a data de hoje, o rabinho dele tá para baixo. E ele não procura o meu pai, ele fica no local que ele dormia ao lado do meu pai. Então, Painho, como ele morreu nos meus braços, eu prometi a ele que ia cuidar dos grandes amores da vida dele, que era a minha mãe, o Tó e a Suzy, as pretinhas, os netos, ia tomar conta das pessoas que ele amava. Ele suspirou, derramou uma lágrima e partiu. Então, assim, não está sendo fácil entrar na escola, ver aquela cadeira vazia ali em frente à biblioteca, onde ele ficava, ou então ali, há mais anos, ele ficava ali no estacionamento, onde era o campo, ali tinha 2 arvorezinhas, ele ficava ali numa cadeira, eu dizia, o senhor está escondido para ver os alunos. Ele fazia, eu estou olhando meus alunos. Então, assim, não está sendo fácil, e para mim, à noite, eu faço o ritual que ele fazia toda noite. Era trocar as comidas dos animais, trocar a água, fazer tudo pelos animais. E ele dizia assim, André, Paula, olhe lá a porta. Uma porta só é fechada se der 2 voltas. Olhe a janela, olhe isso. Então, para mim, todas as noites eu estou fazendo com muito choro, porque eu lembro, e assim, tem hora que eu digo, meu Deus, será que eu dei 2 voltas na chave? Porque ele era muito cuidadoso com tudo. Ele era cuidadoso com os filhos, era cuidadoso era cuidadoso muito com aquela escola. Ele dizia, não permita que ninguém bata um prego nessa parede. Ele era cuidadoso, detalhista. E outra coisa, André, na construção, reforma, tudo daquela escola, tudo passava por ele. Tudo. E ele queria sempre... Por exemplo, a gente fazia, na época da construção, a mãe fazia, filho, faça uma escola mais simples. Ele fazia, eu tenho que fazer a melhor escola. Porque o pessoal da Arapiraca precisa da melhor escola. Não só da parte física. Ele também tinha muito cuidado com a seleção de professores. Ele dizia, olha, não é para botar qualquer professor, não. Porque não é para botar professor iniciante, não. E se botar, vocês ensinem. Porque vocês estão lidando com gente. Vocês não estão lidando com animais, não. Estão lidando com gente. Então, vocês têm que colocar na escola os melhores profissionais. Ele tem aquele jeito, aquela cara durona, mas ele tinha um coração enorme, gigante, que tinha paz. Pronto, quando ele deixou um pouco ativa da parte financeira, eu escutei vários depoimentos de pai, preferiu o Carmino. Que o Carmino, com aquele jeito durão, ele dava, e ele dizia, para muitos pais, ele dizia essa frase, eu queria muito não cobrar de vocês, porque a educação teria que ser uma coisa dada pelo governo, uma coisa justa, uma coisa boa, que o aluno ofertasse, mas eu não posso. Então, bora fazer um acordo que seja a melhor forma. Então, meu pai sempre pensou nisso, e assim, ele via a escola alternativa, eu dizia que era a família. Quando a gente chama família alternativa, que a gente não diz escola, a gente lida ali com família. Ontem mesmo eu escutei um depoimento de um professor Ronaldo de filosofia, disse, Ronaldo, estou sentindo você tão triste. Ele disse, Paulo, a morte do seu pai me abalou bastante. E aquilo eu olhei para ele e eu disse, mas por que você ficou tão abalado? Disse, porque o seu Carmino era de poucas palavras, mas quando ele vinha com sábias palavras. E assim, o legado que ele deixou, e assim, não tem como a gente não entrar na escola e pensar que o seu Carmino não vai estar mais aqui. E aquilo me fez pensar assim, e fico assim grata. Porque no velório eu pude perceber o quanto meu pai foi querido. Os ex-alunos chegando na madrugada, contando. A madrugada do velório dele foi assim, uma madrugada que ele sempre me dizia, assim, Paulo, eu tenho tanto medo quando eu e a sua mãe morrer, que eu acho que você vai se desesperar, tenho tanto medo. Olha, são 2 coisas que eu não quero ninguém chorando no meu velório. Eu disse, eu não vou prometer isso. Porque só não existe choro no velório quando a pessoa não é querida.
E a segunda, pai, qual é? A segunda, Paula, eu não quero que a sua mãe cante a música Segura na Mão de Deus. Eu só quero que cante no meu velório Amigos para Sempre. E foi a madrugada, André, chegando os alunos contando essa sabatina que ele fazia, tanto dos alunos conjugarem verbo, quanto da tabuada. Ele fazia. E os alunos foram lembrando e foram chegando, e foi uma madrugada divertida. Foi. E eu disse, pai, estou cumprindo o que o senhor pediu. Não estou chorando na madrugada. Porque e assim, não deu nem tempo, né? Não deu tempo, e foi assim uma coisa, cada um que chegava lembrava, que eu dizia que era uma pérola. A gente tem várias pérolas do Carmino, quanto diretor, quanto pai, porque assim, ele era muito, para você ter uma ideia, eu até hoje não sei andar de bicicleta, André, porque ele não permitia, ele tinha tanto cuidado com a gente. A única filha que conseguiu andar de bicicleta, que ganhou uma bicicleta, foi a Aninha. Mas ele disse, vou lhe dar essa bicicleta para andar no quintal. O quintal onde era um ovo. Não dava nem para cair. Não dava nem para cair. E outra coisa, André, quando a gente caía, a gente escondia. Porque era melhor a queda, que quando ele descobria que a gente ia levar uma queda, que a gente levou uma queda, era só briga. Então a gente escondia as quedas do pai. Então ele era uma pessoa que era muito cuidadosa com tudo. Olha, tem depoimento aqui da professora Kerly também, que é coordenadora da escola, né? Coordenadora do 2º grau. Ela é orientadora. Ela é orientadora educacional. Educacional da Escola Alternativa. Vamos lá ouvir a professora Kerly. Que se emocionou. Eu trabalho na Escola Alternativa há mais de 20 anos. E por muito tempo fui vizinha de sala do seu Carminho, né? Só esse ano que a gente fez uma mudança. E além de ser um patrão que acompanhou toda a trajetória de vida das minhas filhas, me deu apoio sempre em tudo que eu precisei, se era no desconto da mensalidade, se era no livro que era presenteado, no carinho que ele tinha por elas. E por mim, particularmente, eu ainda não consegui digerir a ideia dele não estar mais aqui, porque eu chegava na sala e era surpreendida com uma fruta em cima da minha mesa, um pacote de castanho, uma bolacha fofa que ele sabia que eu gostava. Então, assim, eu costumo dizer que o Carmino, apesar daquela cara séria, fechada, o coração dele era lindo e era gigante. E é isso, vai estar para sempre na minha história, e foi uma honra conviver com ele todos esses anos. Eu vou passar também, Marcão, a professora Islane, que também é coordenadora da escola, e depois eu vou para a Sheila. A Sheila me deu trabalho para gravar, né? Por quê? Porque a Sheila não conseguia gravar. A Sheila só conseguia chorar. Aí vamos fazer o seguinte, eu vou lá fora, passar uma meia hora lá fora falando com o povo, depois eu volto, você toma uma água, toma um café, daqui a pouco eu conto a história da Sheila. Vamos ouvir a professora Islane, vamos lá. Falar do seu Carmino nos toca bastante, né? Enquanto funcionário, foi um patrão que sempre esteve presente, demonstrando responsabilidade, sempre me convidou aí na sala dele para passar o desempenho dos alunos, como andava o rendimento dos meninos, se estão aprendendo, notas. Então ele sempre teve esse zelo, esse cuidado pela aprendizagem. Como estou atuando na coordenação pedagógica, ele sempre estava muito presente para saber os relatórios dos alunos. Então, eu vejo que era um patrão muito prestativo, muito atencioso e preocupado com essa questão da aprendizagem. E foi um prazer poder ter tido essa oportunidade de trabalhar na empresa do nosso gestor, né, do nosso diretor, seu Carmino, e vai ficar guardado no meu coração todos os ensinamentos que ele nos passou. Vou também passar para a Sheila, viu, Marcão? Porque é o seguinte, aí, depois que eu tinha falado, deixa eu ver aqui, né? Fiz o tour, já tinha falado com o Cid Clay, aí fui falar com a Aninha, fui falar com o professor Alexei, falei com a professora Kerly, falei com a professora Islane, né? Aí daqui a pouco eu tô voltando, aí lá tá a Sheila. Ei, vai falar comigo não? Eu digo, você já tá pronta? Já tô pronta, venha para cá. Então eu fui lá na administração e conseguimos falar com a Sheila que conseguiu gravar sem se emocionar tanto, porque a primeira vez não dava certo, ela não conseguia falar. Vamos lá ouvir a Sheila. Bom, o Carmino, ele era uma pessoa que era um exemplo de coragem e determinação, um homem que enxergava longe, era curioso no sentido assim de sempre estar lendo, sempre gostava de renovar os seus livros, atualizar eles.
E se você pudesse pegar ele para conversar qualquer tipo de conversa, de assunto, que ele sempre tinha a resposta certa para falar para você. E assim, a gente que trabalhava com ele admirava muito ele. Porque tanto admirava, observava o jeito dele. Como ele tinha em mente inúmeros nomes de lugares, até países. Se você pudesse perguntar quantos habitantes, nome dos estados daquele país, que ele diria. A gente comparava ele como uma monarca ambulante. É isso. Obrigado, Sheila. E claro, a gente não poderia deixar de ouvir os alunos, né? Só que a gente não conseguia ouvir todos os alunos, até por isso que eu falei, muitos estavam em sala de aula. Inclusive eu peguei o depoimento do Matheus do 3º ano quando ele estava em aula, então pedi licença ao professor, me empresta aqui um pouquinho o Matheus é filho do Sid Clay, e gravou o que é que ele achava, como é que ele via o seu Carmino também, o que é que ele aprendeu com o seu Carmino. Vamos lá, Matheus. O seu Carmino era o fundador dessa escola. Ele tinha o rosto meio sério, mas era um cara mó gente boa. Ele basicamente que fez todo o legado dessa escola, os alunos, e foi inspiração para todos que trabalham aqui. Bem, e por último, eu também peguei o depoimento da professora Pastorinha. Por quê? Porque ela, há muito tempo, desde o começo da fundação da Escola Alternativa, que ela trabalhou com o seu Carmino, né? Pois é. E aí, não, obrigado, Albertinho. E aí, eu também tive um pouquinho, ela disse, olha, eu sou muito emotiva, meu filho e tudo, aí consegui puxar ela para uma árvorezinha que tinha lá, e a gente gravou exatamente quando os alunos estavam largando da escola. Vamos lá, professora. O seu Carmino era uma pessoa maravilhosa. Tudo que eu disser de bom é pouco. Mas para quem gostava dele, ele permanece vivo no coração. Eu achava ele, aquele rosto dele fechadão, mas era um amor de pessoa. O coração dele era imenso, era como coração de mãe. Sempre que chegava alguém, ele acolhia com o maior amor. E por isso que ele deixou aqui. Vou demorar um pouco, as emoções são grandes, mas ele, aonde ele estiver, ele vai nos interceder por nós. Ele é uma maravilha de pessoa, gente boa demais, era um pai. Mas continua sendo um pai, né? Para os que consideravam ele como pai, eu considero como pai. Obrigado, professora Pastorinha, pelas suas palavras. E por último, Marcão, aquele vídeo das crianças saindo, essa imagem ficou marcada na minha cabeça. Eu queria falar umas curiosidades que eu acho que algumas pessoas não conhecem dele. Então segura aí, vamos lá, Marcão, vamos lá. Meu pai era um pouco excêntrico. Porque é isso aí. Meu pai era um homem que gostava do estudo, dos livros, né? Das letras, mas também era uma pessoa assim muito introspectiva em certos momentos, né? Sempre foi, como ele passou fome na vida, ele sempre tinha muito medo que faltasse comida para ele, né? E quando essa época de inverno, o que era que ele fazia? Ele comprava o que ele pudesse comprar de feijão, de tipos de feijão, de fava, enchia a geladeira, enchia a minha geladeira, enchia das minhas irmãs com medo. E até eu perguntei uma vez a psicóloga, ela disse, não, isso aí é um trauma do seu pai, lá na infância, né, juventude, o medo dele passar fome novamente. Então, ele tinha esse medo nele, né, de acontecer alguma coisa e ele voltar a passar fome, né. Outra coisa que ele sempre fazia, que assim, a gente como filho nunca vai esquecer, ele sempre gostava de fazer feira, a feira da Rua São João nos domingos. Ele gostava sempre que todos os filhos almoçassem com ele aos domingos, né? Meu irmão não, porque estava em Brasília, mas quando estava por aqui, a gente procurava se reunir, né? Ao redor da mesa, porque era a alegria dele ver a família reunida.
né? Aí ele perguntava o que era que a gente queria comer, se era uma galinha de capoeira, se era bode, se era um cozido. E ele sempre ia naquela mulher que ela deve estar sentindo falta dele, comprar aquele beiju. E aquele beiju ele levava lá em casa. Às vezes eu já sabia que era ele, quando ele não tinha paciência não lá na cigarra. Eu digo ao pai. Aí tomava aquele cafezinho comigo, depois passava na casa da Aninha e depois levava o beiju da Paula, né? Que a Paula já morava com ele. Então são coisas que ele fazia, né? Que a gente nunca vai esquecer. Aí quando a gente saía de lá da casa do almoço, ele dividia as bananas de cozinhar, que a gente gostava, os ovos de capoeira, que a gente gostava. Ele fazia um pacotinho para cada filha, né? E mandava. Eu queria perguntar uma coisa a vocês que me veio na cabeça aqui. Porque esse trauma só tem quem passou. E eu já disse aqui no Saúde em Foco, não foi uma vez nem duas, eu já passei fome. E não tenho nenhuma vergonha de falar isso não. Né? Eu ao contrário do seu irmão, eu morei em Brasília, foi o tempo que eu passei fome. E eu tinha R$1 naquele tempo, R$1 dava para comprar um pastel e um caldo de cana. E eu morava de favor no 3º andar de uma igreja evangélica. E quando eu tinha esse R$1, eu tinha que sair da 702 Norte para cruzar o Eixão e ir para a rodoviária. Lá tinha aquelas barracas que tem, quem conhece Brasília sabe. Ainda tem. Né? Ainda tem hoje. E tinha lá um pastel e um caldo de cana, era R$1, 50 centavos o pastel, 50 centavos o caldo de cana. Eu comi tanto e bebi tanto aquilo que chegou um momento que eu não conseguia mais nem sentir o cheiro nem de um nem de outro. E olha que hoje eu sou apaixonado pelo pastel e caldo de cana ali do seu Dionísio, que fica ali naquela casa Casa das Peças, onde era todo dia. Tem um quiosquezinho ali do seu Dionísio, tem um pastel. Ontem eu fui lá, eu saí da academia, perdi as calorias que eu perdi, tudinho eu ganhei lá. Pastel desse tamanho, cheio de, bem recheado e assim. Então só quem passou sabe. Na pandemia me veio esse negócio na cabeça. Na pandemia, escola fechada, né? Ninguém sabia nada no começo, se ia ser híbrido, se não ia ser híbrido. Como é que ficou a cabeça do seu Carminho? Foi o maior desafio pra gente, mas ele disse pra mim, né? Ele disse, quando a gente viu que ia ter aquele auxílio do governo, né? Para as empresas, ele disse, vamos pegar esse auxílio e não vamos demitir ninguém. Ninguém. E assim a gente fez, né? Não demitiu ninguém. Né? São quantos funcionários, Luciana? 123. 123 famílias. Então ele disse, não é o momento de demitir ninguém, né? A gente vai se segurar com esse auxílio. A gente teve que se reinventar, né? No início foi tudo muito novo, não teve tempo, teve medo, teve muita coisa. Mas assim, aparecem anjos em nossas vidas que nos ajudam, né? Apareceu o Felipe, né? Com essa parte da tecnologia. Sim. Professor Felipe, nessa parte da tecnologia que rapidinho, junto com o Clebson, eles conseguiram montar o nosso próprio estúdio, né? E as aulas foram gravadas ali online. Felipe praticamente e o Clebson moraram ali na escola, né? Durante a pandemia. Aí quando o Clebson adoeceu, né? Que eu dizia muito, meu irmão, se cuide, porque você não pode adoecer. A gente está isolado aqui na Barra, cuidando dos nossos pais, né, do Albertinho, que era de risco, mas você não pode adoecer. Mas a gente também trabalhava também online, né, lá. Mas foi muito desafiador, né, pra gente. E assim, ele pegava muito no pé do Clebson, né. Clebson, bota esse menino para estudar. Clebson, até a gente conseguir o primeiro lugar no Enem, o Clebson foi muito sabatinado. O pai puxava no pé dele, olha, vamos ter esse para estudar, a gente tem que puxar. E quando chegou, Paula, como é que foi? Quando chegou essa ideia, o resultado do Enem, como é que o seu Carmino viu isso aí? Ele sempre dizia que queria ter a melhor escola, né? Os melhores resultados, e sempre ele foi como a Islane mesmo falou,
ele queria os relatórios. Ele fazia, puxa o relatório que eu quero ver se esses meninos estão aprendendo mesmo. Esse menino hoje em dia, os pais não sabem educar, aquela coisa toda. Aí a gente sempre dizia, pai, o mundo hoje é diferente. Não, mas o ensino tem que ser o mesmo. Porque o mercado de trabalho está aí, não tem esse negócio fatalizando. Esse menino tem que aprender. Então, e a gente sempre dizia, o Cléber sempre dizia, seu Carmino, nós ainda vamos ser primeiro lugar em Arapiraca. Aí a primeira vez que nós somos, eu ainda lembro como hoje. Foi um chororô. Foi um chororô e tudo. Aí eu lembro que a gente foi lá na sala do pai, o pai chamou, parabenizou, aí ele disse... Ainda quero mais. Aí o pai disse, tá vendo, seu Carmino? Não disse, ele fazia, eu ainda quero mais. Aí o Clébson disse, seu Carmino, ainda seremos primeiro lugar no Enem no estado. E quando a gente foi a melhor nota de redação, que nós somos a melhor nota de redação do estado, aí ele disse, chegando junto, estamos no caminho certo. Então, quando a gente foi a melhor escola do estado, o pai ainda olhou assim pro Cléber e disse, gostei, mas eu ainda só vou ficar tranquilo quando eu for a melhor escola do Brasil. Aí o Cléber fazia, mas seu Carmino, nunca tá bom pro senhor. Mas é porque ele sempre queria mais. O padrão de excelência dele dele era elevado. E quando assim, e ele sempre passava isso pra gente, né? Que a gente não tem que se conter com pouco. Tem que buscar mais. Tem que buscar mais. E na pandemia, voltando um pouco para a pandemia, ele tinha primeira coisa que ele disse, eu não quero que demita ninguém. E ainda mais o meu pai, a nossa família, meu pai é uma pessoa de fé. Para você ter uma ideia, um dia ele doente, foi fazer uma limpeza na sala dele, eu encontrei 10 bíblias. E as 10 bíblias, todas riscada, escrita, algum comentário, tudo lá. Inclusive, meu irmão ficou com uma. E ele me presenteou no início do ano. Ele disse, Paula, toma essa, porque essa eu não gostei da tradução. Porque eu gosto da tradução mais fiel. Essa daqui tá muito... Tá muito enfeitada. Eu gosto da tradução. Então, assim, ele era de fé. Quando chegava, assim, momentos, por exemplo, quando chegava novas escolas aqui em Arapiraca, eu e a Lucla se desesperava. Ele e a minha mãe dizia, tem lugar para todo mundo. Vamos fazer nosso trabalho e fazer melhor. Por exemplo, agora, ao invés de a gente ficar com medo do novo, o que é que a gente vai fazer? Trabalhar cada vez melhor. Procurar um ensino de excelência, um ensino de qualidade. Então, assim, foi um ensinamento que ele deixou, e esse legado não será apagado nunca. Porque o legado dele, ele deixou, ali como você mesmo diz, aquela escola tem a digital dele em cada canto. E ele tinha um olhar, ele era muito observador, e ele tinha um olhar do todo. Às vezes até os professores, não, ele não pode saber o que está acontecendo em sala de aula, mas ele sabia o aluno que dava trabalho, o que não dava. Ele olhava aquela toda estrutura ali fora, o que estava precisando ser feito, árvores para serem aparadas, algum conserto que precisava ser feito. Então ele tinha esse olhar, né? E queria que também, foi passando para a gente isso também, que a gente tinha que ter esse olhar, o olhar de dono, né? E vocês herdaram isso, né? Eu preciso encerrar. E tem uma imagem, eu acho que Deus conduz tudo da maneira que Ele quer fazer. Quando eu terminei de fazer a entrevista com o Matheus, foi a última do dia. E quando o Matheus entrou na sala de aula, eu peguei uma imagem, vou pedir para o Marcão colocar agora, pode colocar ela sem som, Marcão. Aquela imagem, no dia de hoje, aquela imagem vai ficar na minha cabeça o dia todinho. É essa imagem da Escola Alternativa que eu quero que vocês tenham. Vocês podem seguir a Escola Alternativa aí no Instagram, @Escola Alternativa, tá? Primeiro lugar no Enem em Alagoas, primeiro lugar no Enem em Arapiraca por 5 vezes, primeiro lugar em redação no estado, tá? Então, você quer observações, quer conhecer mais, 99985-3405. Foi essa imagem aí, Marcão, tá? Isso é uma parte interna, as crianças saindo, né, ali das suas salas. Ali, aquela segunda sala ali, era justamente a sala dele, né? E eu quero agradecer a vocês, meninas, por terem vindo. Esse programa, eu acredito que vocês vão ficar com ele guardado. É uma memória para a vida inteira,
para os netos de vocês. E eu tenho a certeza que ele está ali, em cada lugarzinho ali. Ele gostava muito de sentar ali entre aqueles 2 bancos, na cadeirinha verde. Olha, a comidinha dos gatinhos dele, ficava muito por ali. Exatamente. Luciana, obrigado. Paulo, obrigado. Obrigada a você Obrigada a você por fazer essa homenagem tão linda ao meu querido pai, né? E que Deus Excelente. abençoe a professora Toinha que está ouvindo a gente, a Aninha também que está em casa, o irmão de vocês está em Brasília, que vai assistir esse programa com certeza, né? Que Deus continue derramando bênçãos sobre vocês, sobre a escola alternativa, que dê sabedoria aos professores para que essa sabedoria possa ser transmitida a várias gerações. Seu Carmino, eu acredito que ele foi embora e ele teve sim a ideia do que ele estava fazendo. Porque as pessoas que têm essa ideia assim, que são como é que a gente pode falar, hiperativas e que não gostam de ficar paradas, ele sabia onde ele ia chegar. Só que eu acredito que por a gente ser finito, talvez ele não tivesse ideia de onde isso vai parar, porque ele construiu alguma coisa que vai para gerações, né? Meu filho estudou ali, a minha filha estuda lá, né? Com certeza, quando os meus filhos tiverem as suas famílias, pela formação que eles tiveram, tenho plena e absoluta certeza que os filhos dos meus filhos, eles vão querer que eles também tenham a mesma educação que eles tiveram, com a mesma base, com o mesmo rigor, né? Como todo mundo falou que o seu Carmino só tinha cara de mal, mas não era mal não, né? Você olhava para ele assim, você dizia, ele é durão, né? Todo mundo falou que ele é durão, né? Hoje eu vi um depoimento de um profissional que eu não vou falar o nome. Ele disse, Pepe, eu chegava aqui dia de sábado, aí ele te olha para mim, tá fazendo o que aqui, hein? Aí disse, eu já ficava meio assim, tu quer dinheiro, né? Aí disse, quanto é? Aí o funcionário disse, é tanto. Disse, tenho não. Aí depois ele veio. Aí disse, Pepe, daqui a pouco, 10 minutos, meu telefone tocava. Vinha buscar. Quanto é? Era assim mesmo. Venha buscar. E então, quer ver ele ter o coração mole, era com os netos. Pois é. É uma coisa que vai ficar para a vida toda, né? A partida do avô, que especialmente para os da Paula, Pedro e Davi, que era o pai, né? Muito presente, que vivia com ele, né? E ele se preocupava muito com os dois, né? Como seria depois da partida dele, né? Mas aí a gente, como família, a gente vai fazer o que cabia ao nosso pai com relação aos meninos, aos netos, né? E o legado é grande, a responsabilidade é grande. Maior ainda. Nas nossas costas para continuar esse legado. Eu só tenho a agradecer a Deus, ao pai que ele me deu, né? Que realmente foi um pai que soube educar, amar com limite, né? Amar com valores, né? Ensinando valores, nos ensinando a ser humildes acima de tudo, porque meu pai era uma pessoa humilde, né? Ele não venceu pisando em cima de ninguém, falando mal de ninguém, de outra escola, né, de concorrentes. Não, ele dizia, não vamos falar mal de ninguém, vamos fazer o nosso trabalho, o melhor trabalho. Perfeito, muito bem. Meninas, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Professora Toinha, um grande beijo para a senhora, um grande abraço. Quando ela se fortalecer mais, a gente traz ela. Pois é, tá convidada. Albertinho, um abraço, querido. E até a próxima. Boa tarde e até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Um abraço pro Ian. Saúde em